Qual é o próximo livro? Ezequiel. Ezequiel fecha os últimos profetas. Últimos. Primeira categoria, primeiros profetas. Vamos ter aí Josué, Juízes, Samuel, Reis. Aí nós vamos ter também aqui os profetas que são considerados últimos, que é Isaías, Jeremias e agora Ezequiel. Os judeus fazem essa distinção, também por uma questão de cronologia. Como foram escritos primeiros, então eles atribuíram últimos a esses profetas, tá? É uma correspondência entre Josué, Juízes, Samuel e Reis. Aí vem esses três posteriores. Em relação ao livro de Ezequiel, é necessário a gente destacar a complexidade do livro, a dificuldade que ele apresenta. Para você ter uma noção, o livro de Ezequiel, ele não é lido nas sinagogas, porque ele é de difícil compreensão. E um judeu, para ler o livro de Ezequiel, ele só pode ler ele particularmente depois dos 30 anos de idade. É um livro enigmático, misterioso, até mesmo para os judeus. O livro de Ezequiel, ele é atribuído ao profeta de nome Ezequiel, tá? O ministério de Ezequiel, ele tem aproximadamente 22 anos de duração. Enquanto Jeremias, ele é um profeta pré-exílico, ele profetiza antes do exílio. Ezequiel, ele é um profeta exílico, ele profetiza no cativeiro. Ele está lá na Babilônia. E o próprio livro, ele nos ambienta com o cenário aonde Ezequiel estava. Lá no capítulo 1 e versículo 1 de Ezequiel, fala que ele estava perto ou próximo ao rio Quebar. Era um rio que irrigava aquela região da Mesopotâmia, aquela região da Babilônia. É necessário aqui eu lhe informar uma coisa. Babilônia é o nome atribuído tanto à cidade como à região. Há um lugar chamado Babilônia, que é uma cidade, e há também uma região chamada Babilônia. Então Babilônia está dentro da Babilônia. Ezequiel estava na região da Babilônia, mas não na cidade de Babilônia. Provavelmente ele estava próximo à cidade de Nippur, lá no sul da Mesopotâmia. Acredita-se que Ezequiel, ele ouviu a pregação de Jeremias e pode ter conhecido o ministério de Abacuque e de Sofonias. Muitos profetas foram contemporâneos um dos outros, chegaram a ouvir a mensagem do outro, chegaram a coexistir no mesmo tempo, tá? A obra de Ezequiel, ela pode ser estruturada em 3 categorias. Primeira categoria de Ezequiel, uma série de oráculos de julgamento. Uma série de oráculos de julgamento. A maioria dos profetas, eles aparecem com uma mensagem de julgamento, de uma punição que viria. Porque, como eu falei para vocês, o profetismo contemporâneo, ele é uma ferramenta que Deus utiliza para censurar os pecados de uma nação, de um organismo, de uma instituição. Então, todos os profetas vão ter uma mensagem de julgamento, uma mensagem de condenação. Por quê? Porque o povo se encontrava em pecado. Então, a primeira parte do livro de Ezequiel, ele vai conter esses oráculos de julgamento. Aí nós vamos ter a segunda categoria, que é uma longa sessão de oráculos contra nações estrangeiras. Há uma similaridade, há uma semelhança entre os profetas, alguns profetas. A maioria deles lança oráculos, profecias contra nações estrangeiras. Jeremias, Isaías e também Ezequiel. Eles vão proferir sentenças contra nações como Etiópia,
Tiro, Egito, Babilônia. Eles vão lançar essas profecias contra Amonitas, Moabitas, Edomitas. Então a gente vai perceber que há uma seção nos profetas que vai se destinar a juízos proferidos contra nações estrangeiras. Aí nós temos a terceira categoria do livro de Ezequiel, que essa parte, ela é uma das partes misteriosas do livro, que vai se referir a uma época de glória, a uma época de pujança da nação de Israel. É aqui que ele fala da torrente de água que sai do trono, que sai do templo. É aqui que ele fala sobre a medição da cidade. Fala sobre algumas características futuras que não há consenso em relação à interpretação do que é que ele está falando. Ainda algumas partes de Ezequiel é um mistério, é um enigma, tanto para os rabinos como também para os teólogos. Então a terceira e última parte de Ezequiel é uma parte voltada para o futuro, tá? É uma parte escatológica. O livro de Ezequiel pode ser desdobrado nessas três categorias. Nós encerramos aqui os últimos profetas, agora a gente vai para a terceira divisão ou subdivisão dos profetas. Qual é? O livro dos 12, que é de Oséias a Malaquias. De Oséias a Malaquias. Amados, o primeiro livro que compõe o livro dos 12 é o livro de Oséias. O livro de Oséias. Oséias, ele é um profeta do norte. Ele não é de Judá, ele é do norte. É no livro de Oséias que a gente tem uma linguagem que chega a assustar um pouco. É quando Deus fala para Oséias que ele tome uma mulher de prostituições, se case com ela, tenha filhos com ela, e mesmo que ela o trair, que ele permaneça com ela. Porque aquela relação tipifica a relação de Deus com Israel. Que Israel, sendo casada com Deus, inúmeras vezes o traiu por Baal, por tantos outros deuses cananeus, como Moloque, por tantas figuras que eram divinizadas em Canaã. O início do ministério de Oséias, ele é caracterizado por uma expansão e por uma prosperidade, tanto no reino do norte como no reino do sul. E a gente sabe muito bem que a nação de Israel, ela nunca se deu muito bem com prosperidade. Na hora que o povo estava bem, eles se esqueciam de Deus. Oséias, ele aparece em um tempo onde tanto o reino do norte como do sul estava em uma notória fase de crescimento. Estavam prosperando. Então, automaticamente começou a aparecer algumas situações que exigiram do profeta um posicionamento inflamado pela vocação de Deus. Tá? A característica particular, mais marcante no livro, é a poesia. O livro de Oséias, ele tem grandes porções poéticas, e ele se utiliza de metáforas, símiles. Você vai perceber nesse livro. Aí nós temos o outro livro, livro de Joel. O livro de Joel, ele é um livro interessante. Por quê? Porque no livro de Joel não há uma menção explícita a nenhum império, a nenhuma ameaça. Você não vê no livro de Joel uma alusão ao império assírio, ao império babilônico. O que dá a entender, alguns supõem que o livro de Joel, ele é um livro pós-exílico.
ele foi feito, produzido, escrito depois do exílio. Pela própria ambientação do livro, acredita-se que Joel, ele era um profeta que viveu nos arredores de Jerusalém. Ele estava ali em contato com a capital do reino Judá. Nós vamos para um livro que é o livro de Amós. Amós. Na teologia cristã, os livros de Oséias a Malaquias, eles são conhecidos como profetas menores. Profetas menores. É exatamente por aquilo que eu já disse outrora. Eles são livros pequenos, material é bem compactado, toma pouco espaço, e é por isso que eles recebem esse título. É necessário fazer aqui uma observação. Esse título de profetas maiores, profetas menores, ele não se dá pela importância do profeta. Quem é profeta maior? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles são mais importantes do que os demais? Obviamente que não. E por que eles recebem esse título? Porque o livro deles são maiores, são mais densos. Então, por terem livros maiores, eles recebem esse título de profetas maiores. Agora, quando nós vamos para os profetas menores, nós estamos diante de livros pequenos, literariamente compactos. É por isso que eles recebem esse título, tá? Não é aqui de forma alguma uma depreciação aos demais profetas. Pelo contrário, é apenas uma distinção do tamanho da obra. Porque, por exemplo, o ministério de Isaías, foram várias décadas, quase 60 anos de ministério. Durante 60 anos de ministério, você tem muita revelação, tem muita coisa para escrever. Já tem profetas menores que profetizaram durante um ano. Teve outros que acredita-se que foram meses. Então, pouca coisa para escrever. É por isso que o material é pequeno. E eles recebem o título de profetas menores, tá? O profeta Amós, ele é do reino do norte. Nós vamos perceber aqui nos profetas que há uma separação. Aos profetas do norte, capital Samaria, e aos profetas do sul, capital Jerusalém. Amós é um profeta do norte. Agora, interessante em Amós é que mesmo ele direcionando o seu ministério para o norte, ele morava no território de Judá. Se a gente for olhar pelo aspecto geográfico, ele deveria ter profetizado para Judá, porque ele habita no território de Judá. Só que ele é de Tecoa, em Judá, mas o seu ministério é direcionado para Israel, para o norte. Queridos, esse Amós aqui, ele é o pastor de rebanhos. Era ele que cuidava de animais. O livro de Amós, ele é interessante porque ele é escrito à sombra de uma ameaça de invasão. Quando a gente lê o livro de Amós, o que é que a gente percebe? Que alguma coisa ruim vai acontecer. Quem lê esse livro fica na expectativa. Opa, vai vir alguma coisa. O profeta, ele deixa essa impressão de que alguma coisa terrível aconteceria. O livro de Amós, ele pode ser dividido em 3 seções. Ele é pequeno, mas dá para dividir em 3 seções. Primeira seção, do 1 ao 2, oráculos contra nações. Olha aquilo que eu falei para vocês. Julgamento contra outras nações. Ele não fala só com Israel, ele fala com outras nações. Aí nós temos a segunda subdivisão, que é do 3 ao 6, que é o julgamento
propriamente contra Israel. Aqui ele emite oráculos contra Israel. Aí nós temos a terceira subdivisão, que é após do 7 ao 9, que é visões que ele tem, que ele vai registrando, que culminam com salvação. Vamos para Obadias. Obadias é muito interessante, porque ele é o livro mais curto do Antigo Testamento. Mais curto, o menor. É o pequenino. Aí interessante é que Jerônimo, uma das figuras proeminentes da história da igreja, ele fala assim: quanto mais curto, mais complicado. O livro de Obadias, ele tem as suas complicações. Ele tem suas dificuldades que precisam ser levadas a sério para que nós possamos chegar ao sentido que o autor, pela inspiração divina, quis propagar. O interessante de se observar em Obadias é que Obadias, ele é um oráculo, ele é uma palavra de Deus direcionada contra, não é a favor, contra quem? Os edomitas. Pense num povo que deu trabalho para Israel. Edomitas. Alguém consegue rastrear o paradeiro deles? Esaú. Então os edomitas eram irmãos, eram parentes de Israel. O livro de Obadias, ele é um livro curto, é o mais curto do Antigo Testamento, e ele mostra uma profecia contra Edom. Algumas considerações aqui sobre Edom. No Antigo Testamento, Edom se refere a Esaú. No Novo Testamento, os edomitas, eles recebem o título de idumeus. Idumeus. Sabe quem era um notável idumeu do Novo Testamento? Herodes. Aquele que mandou matar inúmeras crianças, com isso tentando matar também Jesus, e Jesus foge para o Egito. Ele era idumeu, era edomita, parente de Israel. O que acontece para Obadias escrever esse livro? O que motiva a produção desta obra? Quando Jerusalém caiu, quando ela foi alvo da ira de Deus, por causa do seu pecado, por causa da sua impenitência, Edom se aproveitou daquela situação, e entrou no território de Judá. Ao invés deles se unirem com Judá para lutar contra a opressão do inimigo, eles foi se alegrar. Estão acabados. Começaram a tripudiar, zombar. Se alegraram com a desgraça de Israel. Aí Obadias é tomado por uma inspiração divina, e ele se posiciona e ele lança um oráculo contra a nação de Edom. Aí você lendo esse livro, você vai ver o que foi que Deus falou com Edom. Esse é o contexto do pequeno livro de Obadias. Jonas. Esse livro de Jonas, ele é um livro que está no centro de uma discussão. Porque alguns acreditam que Jonas, ele é um livro mitológico, lendário, utópico, fictício. E outros acreditam que ele é um livro histórico. O que está nele, de fato, foi o que ocorreu. Por que há essa divergência, esse confronto? Por causa do que o livro narra. É nesse livro que nós temos a narrativa célebre de um peixe, um grande peixe que engole o profeta. Os céticos, os incrédulos, têm grande dificuldade em acreditar que de fato essa passagem ela é literal. Eles acreditam que essa passagem ela não deve ser interpretada ao pé da letra. Eles não concordam
que esse milagre foi real. Então, todo o ataque contra o livro de Jonas, ele parte da incredulidade dos intérpretes, dos teólogos, dos eruditos, pois eles não acreditam que aquilo que o livro narra de fato ocorreu. O livro de Jonas, o interessante é que o livro, ele é rico em analogia. Ele é rico. Jonas, ele é comissionado pelo Senhor para ir para Nínive. Nínive era a capital de que império? Assírio. E quem eram os assírios? Aquelas peças boas que eu falei para vocês. Aí Deus fala para Jonas: Jonas, vai lá. Aí Jonas: Senhor, tem certeza? Esse camarada lá é ruim. Esse camarada lá é terrível. Pense numa cidade corrompida. Tem certeza? Jonas, vai lá. Aí o texto fala que Jonas se levanta, mas se levanta para fugir da ordem do Senhor. Jonas faz de tudo para não ir para Nínive. Sabe por quê? Porque Jonas acreditava que os ninivitas não mereciam a salvação. Aí a gente entende por quê? Por causa das barbaridades que eles cometiam, por causa da violência daquele povo. Então ele se coloca contra a vontade de Deus. Ele foge sem nenhuma restrição, sem nenhuma preocupação. Ele não quer ir para Nínive. Ele não quer. E quando o povo da cidade se arrepende, ele se zanga. Ele se zanga. Você percebe no livro. E Deus pergunta para ele: oxe, Jonas, o que é isso, meu filho? Ele está revoltado. Jonas aqui, eu disse que o livro ele é rico em analogia. Jonas, ele representa Israel. Israel tem um sentimento que a gente pode descrevê-lo como exclusivismo. Os judeus, por muito tempo, e até hoje alguns ainda o são exclusivistas. Eles acreditam que só eles podem ter esse contato com Deus, que só eles são merecedores. É tanto que eles tratam de maneira pejorativa os gentios, de maneira pejorativa. Eles criam um abismo entre eles, judeus, e os gentios. Quem são os gentios para os judeus? Qualquer pessoa que não é judeu. Eu sou gentil, você é gentil. Eles se achavam acima de tudo e de todos. Entretanto, quando Deus escolhe Israel, Deus escolhe para quê? Para se revelar às outras nações através de Israel. Só que eles não entenderam isso e se fecharam. Ao invés de terem sido uma bênção para o mundo, e são, mas poderiam ser mais. Eles se fecharam em conflitos internos que acabaram comprometendo a expectativa de Deus. Aí por isso aparece quem? A igreja. E o que é que Jesus disse para a igreja? Ide por todo mundo. Israel não fez, mas eu quero que vocês façam. Preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Para você ter uma noção do exclusivismo judaico, abra sua Bíblia em Atos. Quem está falando é Pedro. Atos 10 e 28. Pedro está falando. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Vocês sabem que é proibido aproximar-se de alguém de outra raça. Aí Pedro conclui: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem
considerasse comum ou imundo. A salvação é para todos. Só que Jonas estava inflamado pelo exclusivismo. Esse povo pecador, esse povo bárbaro, esse povo truculento, esse povo violento, vão nada, vão morrer no pecado deles. Se depender de mim, não vão se converter não. Essa foi a atitude de Jonas. Se depender de mim, eles vão sofrer a ira de Deus. Porque Deus tinha dito para Jonas: Jonas, vai lá e pede para o povo se converter, porque a iniquidade deles já chegou no limite, e eu vou executar juízo. Aí Jonas, vou não. Aí você conhece o drama da história. Deus vai lá, intervém, ele é obrigado a ir. Quando ele vai pregar, todo mundo se converte. O próprio rei de Nínive, é assim? Pois vamos aqui se consertar, vamos correr aqui. Aí a nação se converte. Aí Jonas sai de lá. Aí sai de lá igual o Chaves, quando o pessoal vai para Acapulco e deixa ele lá na vila, né? Sai lá chutando as coisas, desgostoso. Aí Deus chega para Jonas. Jonas era mimado demais, rapaz. Oh, meu Deus. Que foi, Jonas? Aí Jonas vai colocar para fora a insatisfação dele. Jonas representava Israel, fechada no seu mundo, ignorando que o mundo precisava conhecer a Deus, e eles que conheciam não queriam servir de veículo de transmissão, de revelação.